Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. Acabamos de ter aí o nosso quadro Casos de Condomínio, que é muito legal, muito interessante, histórias do dia a dia, né? E a gente vai tirando insights para os síndicos agirem no dia a dia, no decorrer da sua sindicância, né? Tô aqui com o amigo Cleiton, da Tecnologia. E aí, Cleiton, como é que tava sumido? Tava em Dubai, passeando? Não, tô envolvido em alguns projetos aí, tava meio complicado, tava complicado até pra trabalhar. Eu sei qual é os projetos, né? Você tá construindo uma mansão ali no Lago Norte, né? Que isso, cara. Em Ceilondres. Ceilondres? Ainda bem que o Giovanni tá aqui, né? Que você mete pau em Ceilondres, né? É um presídio, porque ele tem que ter segurança máxima, né? Agora segurança tem muita, viu? Mas você também... É até bom que fica de amostra pros clientes, né? Exatamente. Sistema de segurança, de entrada, câmeras... Aí, esse é o cara empreendedor, amigão síndico. O cara construiu uma casa para mostrar para os moradores como é que funciona o sistema de segurança. Vende logo um peixe, né? É quase isso. Cleiton, vamos lá, né, cara? Falar sobre sistema elétrico em condomínios, né? E é interessante porque sistema elétrico é uma coisa embutida, você não vê, né? É uma coisa que não tá à sua vista, né? E aí um síndico me ligou e perguntou: Thiago, pergunta lá pro Cleiton, fio tem validade? Fio tem validade. Não o fio em si, mas o isolamento do cabeamento ele tem uma validade. Essa validade ela vai variar de fabricante para fabricante, mas a média dela vai ser de 30 a 50 anos, tá? Então a gente pensa assim, 50 anos é muito tempo? Sim, 50 anos é muito tempo, mas você tem prédios da Asa Norte, Asa Sul, que tem 60. Então já passou muito da validade desse cabo. O que é importante é o quê? Quando o síndico ele assume, ele tem que ter um responsável técnico. Esse responsável técnico, ele é a pessoa que fica a cargo de estar verificando a integridade desse cabeamento. Nós pegamos recentemente um condomínio na Asa Norte, na Asa Sul, para refazer toda a elétrica. O cabo de cobre estava completamente íntegro, cabo rígido. Só que você puxava o cabo, ele vinha liso. Não tinha mais capa dentro do cabo. Ele se desmanchou completamente e começou a fechar curta em determinados pontos. Então, qualquer manutenção que era feita ia trocar uma lâmpada. Quando o cara mexia, o técnico ele mexia nesse cabo, ele desencapava dentro da tubulação, começava a pegar fogo e cair os disjuntores. Então a gente teve que trocar todo o cabeamento da edificação. Cara, aqui é perigoso acontecer um acidente, né? Sim, não. Na verdade, isso hoje as causas de incêndio em condomínios, em sua grande maioria, se dá por instalações elétricas antigas ou mal dimensionadas. Aí vem a importância de ter um responsável técnico por essas instalações. Esse responsável técnico ele vai ficar a cargo de quê? De fazer essa verificação anualmente, uma a duas vezes por ano, da integridade dos cabos, como é que estão esses cabos, como é que está a estrutura, se você está tendo problema, se esse cabo está... se os seus juntores, suas tomadas estão de acordo e dentro das normas técnicas vigentes. Interessante. Então, você falou que é 50 anos. É obrigatória a troca depois que tem a validade ou não? É de cada caso a caso? Não, cada caso é um caso. Então, por exemplo, se você tem uma instalação, uma infraestrutura que foi bem feita, uma infraestrutura que obedece às normas de apenas 60% de ocupação das tubulações, esse cabo ele pode durar muito mais, 100 anos, 120 anos. Tá? Outra coisa que você falou que veio na minha mente, você falou dimensionamento de carga, né? Isso. Como é que funciona isso aí? Dimensionamento de carga, ele vai obedecer uma fórmula, um pouco complexa ela, mas em resumo ela vai fazer o seguinte, ela vai me dar o meu fator de demanda para minha carga. Então, por exemplo, um apartamento, quando ele é dimensionado pelo projetista, ele dimensiona o seguinte: eu vou ter um chuveiro, um ferro de passar, um forno de micro-ondas, um forno elétrico, os utensílios e qual que é o fator de demanda desses equipamentos. A demanda vai significar o quê? O tempo de uso conjunto daqueles equipamentos. Então, por exemplo, eu vou estar usando ferro de passar, chuveiro e o forno ao mesmo tempo? Muito pouco provável.
A probabilidade é muito pequena. Tá tudo junto ao mesmo tempo, né? Tudo junto ao mesmo tempo. Mas eu posso estar usando o forno e o ferro de passar sim, enquanto um está tomando banho e o outro está passando a roupa. Então, a gente determina esse fator de demanda de uso dos equipamentos para dimensionar qual a carga necessária para o uso dentro de cada apartamento. Então, com isso, a gente vai dimensionar os cabos, os disjuntores e a carga principal que chega no shaft de distribuição do prédio. Interessante. Vamos lá, Cleitão. Como é constituída a instalação em condomínio? A instalação do condomínio, ela é uma instalação... Você vai ter dois tipos, com subestação interna ou subestação externa. O que é a subestação? O transformador da SEB, que vem de média tensão de 13.800 volts, que aí ele distribui e joga para 3 fases de 220 volts. Tá? Isso pode ser interno ou externo. Pode vir direto da rede da SEB já os 220 ou pode entrar os 13.000 dentro do prédio e ser colocado no transformador. Vai depender do tamanho da edificação. Torres, prédios com 1, 2 torres, normalmente ele vai ter a subestação externa, ou num poste do lado de fora com o transformador, ou utilizando a própria rede da SEB que já atende a demanda. Interessante, né? Outra coisa, vamos lá. A estação, no caso, a instalação elétrica é responsabilidade do condomínio? É responsabilidade do síndico. Do síndico, né? Manter isso, porque o que acontece? Até a distribuição, você tem que ter um engenheiro responsável dentro de cada condomínio, que ele vai ser o responsável técnico pelas suas instalações elétricas. Por quê? Se dá um curto e pega fogo, de quem é a responsabilidade? Quem foi que deixou de fazer a manutenção? Entendeu? Então vai ocorrer a mesma coisa que a gente escutou o caso anterior. O seguro vai chegar e falar assim, o condomínio, o síndico foi inerte na manutenção da sua rede elétrica. Então não tem um responsável técnico, não tem como atestar que isso estava em condições de uso. Não vai pagar. É mais uma responsabilidade para o síndico, mais uma responsabilidade. Tanta coisa, você vê, questão ambiental, né? Barulho, agora exatamente. A faixa de fio então, elétrico, assim, né? Quando você tem um responsável técnico, quando você contrata uma empresa para ser responsável técnico, essa empresa ela vai garantir o funcionamento de tudo para você. Não garantir com a manutenção, ela vai orientar a manutenção, mas garantir que tudo que está sendo feito dentro do condomínio, na parte elétrica, que diz respeito às áreas comuns e distribuição, estão dentro das normas e padrões vigentes, que é o que interessa para quem? Para a seguradora. Tá? Então, o SPDA está dentro das normas, ou a chegada de energia, subestação, ou caixa de transferência e divisão, está tudo dentro da norma. As eletrocalhas, a acomodação, os leitos de cabo, tudo isso estão dentro das normas. E os cabos estão dentro do seu prazo de validade e dentro da sua integridade. É importantíssimo isso. Outra coisa, Cleito, vamos lá. A gente foi no condomínio, até estava junto com você, aí teve aquela situação que o pessoal queria colocar ar-condicionado lá, né? Mudar a instalação elétrica, né? Como é que funciona esse processo aí de voltagem, né? Que é 220 para 360, é isso, né? Isso. Não, aí o que acontece? Aí já é um projeto bem mais complexo. Por quê? Principalmente em prédios mais antigos. O ar-condicionado, ele tem... Hoje em dia, ele não é mais um vilão do consumo, como era antigamente. Hoje em dia, você usa ar-condicionados... Você tem ar-condicionado aí que consome menos do que uma geladeira. Sério? Sério. Eu coloquei agora na minha casa 2 aparelhos de ar-condicionado nos quartos, que eu fui ver o consumo deles, eu fiquei espantado. Eles consomem metade do consumo da minha geladeira. Então é uma coisa bem acessível, né? Que antigamente sim, a questão era o consumo, né? Exatamente. Você ter ideia, eu passei cabeamento. Ele me pede cabeamento de 1,5, que é o cabeamento mais fino disponível no mercado para instalação elétrica. Eu coloquei de 2,5 para futuramente eu precisar ampliar a carga, né? Eu poder já estar com a instalação pronta, mas é um consumo muito baixo. Então, tanto é que a nomenclatura dele foi como nomenclatura A, que é um consumo muito baixo. Então dá mais ou menos aí 28 kW por mês. Isso eu usando o equipamento todos os dias. Então é um consumo muito baixo. Mas no geral,
quando se pensa num condomínio, eu não posso pensar num equipamento individual. Eu tenho que pensar no pior cenário. O cara tá querendo fazer aquilo lá virar o Polo Norte. Então, eu tenho que pensar num ar-condicionado de pelo menos aí uns 20 mil BTUs para cada apartamento. Aí o que eu vou ter que começar? Vou começar a ver qual que é a carga que a companhia elétrica me fornece no condomínio. Se eu tenho uma subestação, quanto que o meu transformador fornece para o condomínio? Então, o primeiro ponto é esse. Eu verifico isso, eu vejo se existe a demanda, realmente vai ter energia para isso. Aí eu vou ter que calcular o fator de demanda desses ar-condicionados. Quando esses ar-condicionados vão estar ligados? Ou seja, domingo à tarde, calorão, todo mundo vai estar com ele ligado. Então, eu tenho que verificar se vai conseguir atender essa demanda de energia. Feito todas essas dimensões, eu vou verificar se o cabeamento que sai do meu distribuidor, que vai para o relógio, que vai para os apartamentos, comporta essa agregação de carga. Tá? Então, você tem uma ideia, hoje um ar-condicionado de 20 mil BTUs, eu vou precisar de pelo menos 32 amperes. 32 amperes, eu tenho um apartamento de um quarto, eu consigo abastecer o apartamento inteiro. Então, é uma carga muito alta que eu preciso aplicar. Então, eu tenho que verificar se o cabeamento comporta isso. Então, vai ter que ser feito todo o estudo. Todo o estudo da carga. Depois eu vou ter que fazer o estudo de impacto estrutural, porque aquela fachada, aquele shaft, aquele ponto onde você colocar as condensadoras, ele não foi feito para colocar peso. Então, se a gente pensa, não, é pouco, 60 quilos em cada um. Se eu tenho um prédio de 10 andares, são 600 quilos numa fachada, a mais do que foi projetado. Então, eu tenho que fazer o cálculo estrutural para ver... Então, é duas coisas, parte elétrica e estrutural, né? Exatamente. Então, eu tenho que avaliar isso. E eu ainda tenho uma arquitetura que tem que ser avaliada para ver qual vai ser o impacto visual na fachada do meu prédio. É uma coisa que é tanta coisa atrelada, né? Exatamente. Não é tão simples. Para você ter uma ideia, nós já fizemos alguns projetos como esse, principalmente naqueles prédios do Guará, são prédios mais antigos. O primeiro que nós fizemos foi uma confusão, porque cada empresa cuidava de uma parte. A gente cuidava da elétrica, outra empresa da estrutural, outra empresa da arquitetura. Como deu muito problema, depois disso foi um aprendizado para a gente só fecha com o cliente o pacote completo, porque aí a gente faz todos os estudos. Então, eu primeiro tenho que ter o estudo arquitetônico, aonde é que vai ficar menos feio, porque aquilo vai ficar feio de qualquer jeito. Porque vai ficar exposto lá de fora, exatamente, né? Então, aonde isso vai ficar menos feio? Porque feio? também impactou no valor do apartamento, né? Viu querer comprar e tal. Exatamente. Então, aonde é que fica menos feio? Escolher onde fica menos feio, o engenheiro vem e faz o cálculo estrutural. Atende? Atende. Aí a gente vem com a elétrica. Atende a elétrica? Atende, mas a SEB não atende. Então, quanto que a gente vai ter que pedir a mais de carga para a SEB? Então, normalmente o custo disso fica alto. O último que nós fizemos, só para a SEB, foi pago R$120 mil de troca de cabeamento e transformador. Só para a SEB. Então é melhor ficar com calor mesmo. O velho bom ventilador. É bom cada um comprar seu ar-condicionado portátil. Porém, existem outras situações. A gente já fez na cobertura de um prédio. Passamos só a tubulação, não teve impacto estético no prédio. A gente estava fazendo a reforma da fachada. Já cortamos toda a fachada, passamos com toda a tubulação para cada apartamento e colocamos as condensadoras em cima do prédio. E aí, cada morador já existia a sua tubulação pronta, com o cabeamento pronto, só que lá foi optado pelo seguinte: essa demanda da energia que foi cobrada a mais, que viria a mais dos ar-condicionados, ela seria no rateio do condomínio. Legal, bacana. Cleiton, vamos a outra coisa. Então, quais os benefícios que o condomínio tem em fazer essa manutenção preventiva elétrica? Primeiro, vamos lá. Como é que seria feita essa manutenção preventiva elétrica? Vamos lá. A primeira coisa que tem que ter o condomínio, um responsável técnico. É básico, né? Isso daí é a primeira coisa. Antes de contratar o eletricista predial, você tem que contratar um engenheiro para ser o seu responsável. Por quê? Você tem que ter alguém a quem botar a culpa. Meu prédio pegou fogo. Eu tenho uma empresa que é registrada, credenciada, que é meu responsável técnico. A culpa é dele.
Ponto. Entendeu? Você fez sua parte, né? Você fez sua parte. Primeiro ponto é esse. Daí, tendo essa responsabilidade técnica, a gente parte para o quê? Para a manutenção propriamente dita. Aí esse engenheiro ele vai lá na primeira visita dele, vai fazer um levantamento e ele já vai apontar. A gente tem que mexer nisso, mudar isso e aquilo. Beleza, começamos a fazer essas mudanças. A partir que foi feitas essas mudanças, você vai ter ou uma empresa, que é o que nós recomendamos sempre, ou você vai ter o eletricista predial, desde que seja pessoa jurídica, com CNPJ tudo certo, bonitinho, filiado-se à sua categoria de registro. No caso dos eletricistas, existe um credenciamento de eletricista, então é importante que tudo isso. Não vamos pegar o pedricista, o cara que faz o serviço de pedreiro, de pintor e faz elétrico. Esse cara, ele não é um cara adequado. E sempre que for feito alterações, comunicar ao engenheiro responsável, a empresa responsável técnica, que foi feita serviço ali. Então você cria um formulário, essa empresa vai te entregar um formulário. Toda vez que for feito uma manutenção, é feito um formulário foi trocada a lâmpada de emergência, necessitou-se de trocar o cabeamento, assim. Isso vai para uma pasta que a gente chama da pasta da caveirinha. Pasta da caveirinha? Que é a pasta que conta todas as coisas sujas que foi feita, que está dentro da parede que ninguém vê. Então, quando alguém vem e troca um cabo, qual foi esse cabo que foi trocado? Então, quem foi que fez esse serviço? Qual foi a qualidade desse serviço? Com essa pasta, com esses formulários, você tem toda a vida pregressa do seu condomínio. Então, troca síndico, troca empresa, está aqui a pasta, o que foi feito nos últimos 2 anos. Você olha, você vai ter todo o histórico ali. Está queimando muita lâmpada num determinado ponto. Vamos verificar aqui nesse ponto, o que já foi feito? Olha, foi feita uma troca de cabo aqui, então vamos avaliar se essa troca foi bem feita, vamos avaliar se o aterramento está de qualidade e por aí vai. Então você tem todo esse histórico e com isso você consegue, com o histórico da manutenção preventiva, você consegue determinar qual é a manutenção preventiva que você tem que fazer para frente e se precaver para que não haja a manutenção corretiva. Porque o maior problema hoje é o quê? As pessoas só começam a mexer naquilo que já está pegando fogo. Isso daí você vai estar apagando incêndio sempre. Então, se você não tem alguém que vai lá, verifica a sua fiação, verifica a integridade do seu sistema, uma hora isso vai acontecer um problema que vai levar a um problema mais grave. Quando é que esse problema acontece? A experiência me diz que isso vai acontecer no dia 24 de dezembro, 8 horas da noite. Sempre. É sempre assim, né? Sempre assim. Nós pegamos um condomínio, eu me lembro há uns 9 anos atrás, quando eu estava começando ainda a minha empresa, um cara me ligou, eu tinha chegado em casa umas 6h30, 7 horas, fui tomar um banho, quando voltei tinha 15 chamadas de um síndico. Atendi, liguei para ele de volta, o cara me ajuda porque o prédio inteiro tá sem energia. A SEB veio aqui e falou que o problema não é dela. E aí vai aquela coisa, os apartamentos tinham, mas as áreas comuns nada tinha. Eu falei, cara, eu não vou, tô me preparando pra ceia. O cara, não, que eu liguei pra todo mundo, ninguém nem me atende, celular todo mundo desligado. Me ajuda. Eu falei, eu já tava sem graça de falar pra ele que não podia ir. Eu falei, cara, custa 5 mil reais pra mim aí hoje. Eu vou deixar minha família pra ir aí. 5 mil reais. Ele, pode vir. Puxa, bom, hein? Presente de Natal bom, hein? Ele tinha 6 salões, todos alugados. Com o pessoal lá dentro, gritando, louco atrás dele, porque não tinha energia. O que foi que aconteceu? Um fio folgado, um parafuso de cabeamento folgado, do barramento, aqueceu, pegou fogo, parou de passar energia. Todo mundo usando os fornos dos salões. O consumo no consumo período subiu muito e aí o problema, acabou a energia toda. Foi 1 hora de serviço para conseguir voltar. Todo mundo doido com o síndico por causa disso. Porque quando eu consegui restabelecer a energia já era quase 9 horas da noite. Então, estava todo mundo convidado das pessoas chegando, passeia.
Então o síndico mesmo ali, ele já estava já desesperado, porque todo mundo estava ligando para ele. Então, sempre que tem muito problema com energia, o seu problema vai ser justamente nesses momentos. Não adianta, é que nem o gás. O consumo aumenta, né? Acaba que aí você aumenta a demanda, né? Exatamente. A demanda sobe, o seu cabeamento não vai aguentar, ou uma conexão como essa não vai aguentar. Ela durou possivelmente uns 6 meses ali da última manutenção. O cara trocou um disjuntor e o disjuntor era parafusado. Foi justamente no parafuso do barramento com o cabo que ele não apertou direito. Aí a gente fala, pô, mas é uma coisa simples. Gente, não é simples. Quando a gente fala de barramento, você usa torquímetro, você usa um equipamento de R$3.000 para saber qual que é os newton-metros de força que eu tenho que aplicar de aperto naquele parafuso. Então, é importante que sempre a gente use um profissional qualificado para fazer o serviço correto. Então, aonde é que eu vou usar cada tipo de profissional? O eletricista predial, onde é que eu uso ele? Para trocar uma tomada, para trocar uma lâmpada. Ele vai mexer no quadro? Não. Ele não tem capacitação, não tem formação técnica para isso. Quem é que mexe nesse quadro? Eletrotécnico. É um técnico eletrotécnico. Esse é o cara que é formado para mexer no quadro elétrico, no barramento, no cabeamento mais pesado. Aonde é que eu vou entrar um engenheiro? O engenheiro vai ser a pessoa que vai projetar qualquer tipo de mudança ali. Eu preciso trocar o cabeamento para botar mais lâmpadas, mais algum equipamento. Essa pessoa é o engenheiro, ele que vai falar. Quem vai executar o eletrotécnico, mas quem vai falar o que tem que ser feito é o engenheiro elétrico. Você falou, é muito sério, né? Um detalhezinho que pode causar um transtorno ou pegar fogo, uma coisa, né? Um aperto mal feito, porque condomínio não é só uma unidade, são várias unidades ali, né? Exatamente. Então, assim, é um dimensionamento que ele é complicado de ser feito e muitas vezes o síndico ele vai bater naquele no mais barato. É uma coisa que a gente vem aqui, já nesses 3, 4 meses nós estamos aqui sempre falando. O mais barato lhe custa muito mais caro. Às vezes não custa caro para você, mas custa para a próxima gestão. Alguém vai pagar a conta, Alguém né? paga Eu falo conta. que é... E outra coisa, a gente tem que parar com isso, cara. É qualidade. É né? qualidade. É qualidade. Ainda mais em condomínio, é qualidade. Porque né, na sua casa, tudo bem, você vai lá, é uma consequência sua. Mas você comete um ato como o síndico, tá prejudicando várias pessoas. O síndico, ele tá ali para fazer o melhor com dinheiro alheio, né? Então, a partir do momento que ele começa a economizar o dinheiro do condômino, fazendo um serviço ruim, lá na frente quem paga. Eu tenho certeza que esse síndico, pelo que ele passou nesse dia, porque ele pediu renúncia. O estresse dele foi muito grande, ele pediu renúncia. Ele nunca mais vai mexer com aquilo. Ele nunca mais vai voltar a ser síndico, porque o que ele passou ali, ele não vai... E pior que sim, que teoricamente não tem nada a ver com ele, né, cara? Às vezes, sim, não, em partes, né? O pior é que tem, porque quem mandou fazer o serviço anteriormente... Foi na gestão dele? Foi na gestão dele. Então... Eu orcei o serviço para ele. Na época, o serviço da minha empresa tinha ficado em R$8.000. Ele contratou um eletricista e pagou R$2.000. Ficou com a mesma coisa, por mais 5, né? Foi quase isso mesmo. Só que eu tenho certeza que ele pagaria o preço que fosse para não ter aquela... E a pergunta que fica no ar, né? Por que o cara não atendeu ele, né? O cara foi o primeiro a não atender. Isso que é o barato, sai caro, né? Exatamente. É o problema de você trabalhar com um biqueiro, né? Você trabalha com um biqueiro, ele não tem um compromisso. Pra você ter uma ideia, a gente tem um suporte 24/7. Ontem, a minha plantonista, ela me ligou falando que não estava conseguindo falar com o eletricista. 1h da manhã eu estava dando suporte para o meu cliente. Mas por que eu faço isso? Porque eu tenho uma responsabilidade com ele. Então, o biqueiro ele não tem isso. Ele terminou o expediente dele, ele desliga o celular, ele não está nem aí. Eu conversei recentemente com uma empresa que eu trabalho, de serralheria. E aí essa empresa, eu fui no mesmo condomínio que ele e ele fez um orçamento e não fechou com o síndico. E o síndico colocou uma outra pessoa para fazer. E aí eu perguntei para ele se ele deu uma baixada no preço e tal. Questionei porque que ele não tinha pegado serviço. Ele falou, cara, meu preço é esse. Um caminhão foi manobrar, encostou na coluna, o portão basculante. E aí empenou tudo, ele tinha que desmanchar, colocar colunas novas e refazer. Ficava em R$3.000.
O síndico contratou um cara, eu vi o trabalho do cara. O cara chegou lá num Chevette velho, com um monte de equipamento dentro do Chevette, foi lá, passou a lixadeira onde o caminhão tinha amassado, pegou uma chapa nova, botou na frente. Só que ficou tudo empenado. Tudo porque é difícil nós desempenar. Você não volta mais as colunas. Só que ele simplesmente tirou o que estava enrugado e colocou um novo. Funcionou? Funcionou. Só que aquele negócio funcionou 5 dias. Entendeu? E aí o que acontece? Agora tá uma briga porque o síndico tá tentando processar o cara. Como é que você processa um cara que trabalha no Chevette velho, meu amigo? Não tem garantia nenhuma, né, cara? Você não tem jeito. Garantia. O cara tem uma empresa. O cara chegou lá, cobrou 3 mil reais dele, mas o cara dá garantia. Entendeu? Você tem a garantia que o serviço vai ficar bem feito, você tem a garantia que se der problema você vai voltar. Porque no final das contas, o síndico ele tem sempre que lembrar que ele tem lá um monte de fiscal. É aquilo que a gente tá falando. Quando o cara recebe uma negativa de alguém, ele vai ficar pegando. Aí o que ele vai chegar? Ele vai chegar e falar assim, esse cara possivelmente vai chegar e falar assim, mas você pagou quase R$1.000 pro cara fazer o serviço ficou bem feito. E aí, você ganhou alguma coisa com isso? Cara, é complicado, né? Igual eu falo, eu costumo dizer o seguinte, onde eu passo, eu falo que o síndico tem que ter um horário de gestor mesmo, entendeu? Porque eu entendo que é uma empresa e tem que usar os recursos de uma maneira possível, né? Ele tem só que lembrar de que o dinheiro do condômino não é o dinheiro dele. Exatamente. Vamos lá, continuando aqui, Cleiton. Então é o seguinte, no caso do sistema elétrico, quais os problemas que acontecem no condomínio que dá um start para você se preocupar com a parte elétrica? Então, lâmpadas queimando demais. Então eu coloco uma lâmpada ali que a vida útil dela é de 20 mil horas e com 4, 5 dias, 15 dias, um mês ela queima. Essas lâmpadas começam a queimar demais, você já tem que começar a acender ali um alerta, porque são sinais de que a sua rede elétrica está começando a dar problema. Iluminação que a um determinado horário do dia ela começa a enfraquecer. Você nota nitidamente que ela dá oscilações na luminosidade. Aquilo não é a lâmpada, é a sua rede elétrica que está tendo luminosidade. Quando você passa perto de quadros elétricos, esses quadros elétricos estão quentes, fornecendo algum tipo de calor. E esse daí é o ponto mais crítico que você tem. Porque quando você faz um dimensionamento de carga, eu tenho que trabalhar com o meu quadro em temperatura ambiente. A partir do momento que ele começou a gerar calor, que os fios estão esquentando, que o quadro está esquentando, isso é um ponto muito crítico, onde você vai saber que a sua carga está mal dimensionada, seu sistema está ali pronto para acontecer algum problema. Quando a gente tem um dimensionamento ruim, por exemplo, eu peguei um condomínio recentemente que colocou uma sauna. Chamou uma empresa para instalar a sauna. A empresa veio, passou um cabeamento completamente fora de padrão, já começou por aí, padrão de cores, né? Que a gente tem normas internacionais e a nossa NBR, a 5410, ela me diz exatamente qual fio, com qual cor posso usar para cada item. Então, o que é fase, o que é neutro, o que é terra. Até para ficar mais fácil a manutenção posterior, né? Exatamente, eu não tenho que adivinhar. O técnico ele não tem uma bola de cristal para saber o que é o que. Então, o primeiro ponto já foi esse daí, que ele já começou errado. E aí, o que ele fez? Ele veio e jogou no barramento principal a alimentação dele. Ele não colocou nenhum disjuntor. O que aconteceu? O barramento dele era feito para 180 amperes, um barramento de ferro chato. Já estava com 160 e ele colocou mais 60 amperes nesse barramento. O que aconteceu? Esse barramento ficava vermelho quando ligava a sauna. Tá doido, parece pegar fogo, hein? Só que ninguém via isso porque tá dentro de um quadro fechado, tá? Até que chegou um ponto que começou a sair fumaça do quadro. Saiu fumaça desse quadro, o pessoal chamou a gente. Você tem um padrão de coloração muito, muito peculiar quando você tem esses aquecimentos. E aí eu pedi para o senhor falar, olha, eu quero que você ligue tudo como você liga à noite. E ele ligou tudo, nada aconteceu, o barramento trabalhando gelado. Quando ele ligou a sauna, cara, o negócio ficou vermelho. A chapa ficou vermelha. Caramba. Aí eu falei para ele, olha,
Agora você pensa no seguinte, ele aquece a chapa principal, que passa para a chapa secundária, que aquece os disjuntores, que pode gerar fogo. Apesar de ser plástico retardante, se eu começo o fogo ali, por mais que eu tenha retardo em um pedaço de plástico, eu tenho muito plástico para queimar. Então, o prejuízo dele ficava maior. Todo barramento teve que ser trocado, porque uma vez que você sofre essa variação de temperatura, o cobre ele perde sua capacidade de condução de energia. Ele gastou quase R$5.000 somente na troca do barramento do quadro. É o barato sai caro, não tem jeito, né? É o barato sai caro. Mas você falou dessa questão, tem mais alguma observação? O cara pode perceber no dia a dia que tem algo errado? No geral, o que aparenta, o grande problema da elétrica é esse. Que é interno, né? Ele não te dá muitos sinais, entendeu? Quando ele vem a entrar em colapso, é porque a situação já está crítica mesmo. Então é que nem o câncer. Quando vai sentir o sintoma, não tem muito o que fazer. É verdade. Entendeu? Então, o básico é esse. É ver uma variação de tensão, a temperatura. Se está queimando muita lâmpada no local, exatamente. A variação da luminosidade, verificar os quadros. Então, tudo isso é feito pelo responsável técnico. E fica aí a dica pro nosso amigão síndico, então. E outra coisa, então assim, qual dica você daria pro síndico, então, para prevenir isso? Contrata um profissional, um responsável técnico. Certo. Síndico... você falou que é de 6 meses, também tem que fazer uma... A vistoria pode ser diária também, né? O responsável técnico, porque assim, quando você tem um responsável técnico, você cria todo um cronograma e você muda a postura de manutenção do condomínio. Por quê? Quando o engenheiro ele assina essa responsabilidade técnica, o que acontece com ele? Qualquer coisa que acontece dali em diante é a responsabilidade dele. Então, todas as manutenções do condomínio têm que ser relatadas a ele, ou seja, ele vai passar todas as orientações da parte elétrica. Ele vai criar um manual de manutenção preventiva, no Exatamente. caso, né? É isso mesmo que chama? Manual? Na verdade, não. É uma cartilha que a gente cria para manutenção. Então, o síndico ele recebe uma cartilha onde fala o seguinte: se você vai trocar uma lâmpada, você tem que relatar. Você tem que preencher. Se você trocou um cabo, você tem que preencher. Trocou um disjuntor, tem que preencher. Trocou uma tomada, tem que preencher. Por quê? Você cria todo o histórico de manutenção do prédio. Esse responsável técnico, uma vez que ele vai lá e faz toda essa verificação, se tem alguma coisa errada, ele já manda corrigir. Se está tudo certo, a partir dali, qualquer manutenção que vai ser feita, que vai impactar, tem que ser com a anuência dele. Então, por exemplo, o cara vai ligar uma sauna. O cara não vai fazer da cabeça dele de simplesmente ir lá e ligar no barramento. Esse engenheiro vai lá, ele vai falar qual o quadro que pode usar, aonde é que ele tem carga disponível para aquilo, qual que é o padrão que tem que ser feito, e ele vai fiscalizar aquele trabalho. Bom demais. Cleitão, obrigado aí pela conversa sobre o sistema elétrico, né? E vende seu peixe, o pessoal que tá te ouvindo. Bom, pessoal aí que tá ouvindo aí, que precisar de uma consultoria, a gente não cobra nada, tá? Precisar que a gente mande um engenheiro elétrico no seu condomínio, a gente vai mandar esse engenheiro para bater um papo, para conhecer um pouco da sua estrutura, conhecer um pouco daquilo que você precisa, e fazer um orçamento sem compromisso nenhum. É só entrar em contato com a gente pelo 35530012, pelo e-mail contato@cltecnologia.com. Pode entrar no nosso site, lá tem uma aba para pedir e solicitar orçamento no www.cltecnologia.com, sem o BR, tá? Ou nas nossas mídias sociais, @cltecnologia. Beleza, pessoal? Agradecer a todos os ouvintes. Lembrando que hoje o último quadro não pôde ocorrer devido a pessoa que estaria aqui para ser entrevistada teve um problema pessoal, não pôde vir, me avisou, né? Mas tocamos um programa que eu acho que foi legal, o caso de condomínio, o Cleiton, um sistema elétrico para condomínios, né? Quero agradecer a Ativa FM pelo espaço aqui, pela acreditar na ideia do Inteligência Condominial. Queria convidar todos os ouvintes aí a entrar no nosso canal, se inscrever, curtir, que é no Inteligência Condominial. Inteligência Condominial no YouTube, né? Lá temos a playlist Assuntos Condominiais, temos casos de condomínios, temos de síndico para síndico, muito conteúdo na área condominial aí também. Quero agradecer nossos patrocinadores, temos a CL Tecnologia, né? Que o Cleiton representa aqui a empresa, no telefone
Se quiser fazer uma cotação no telefone 35530012, tá bom? Também quero agradecer também a Toca Gestor de Condomínios, que é uma patrocinadora dos nossos programas. Cotações, é uma empresa que atua na área de administração de condomínios, zeladoria, limpeza e conservação, tá? Cotações 61-98444-5210. Tenho também a Atual Forte Corretora de Seguro, que é uma corretora de seguro que vende seguro para automóveis, plano de saúde, vida, previdência e condominial também, tá bom, pessoal? Quem quiser encontrar nas redes sociais, tem www.atualforte.com.br. Tem também a Lisiane, que conduz aqui o nosso quadro Seguro Condominial. Quem quiser também entrar lá no YouTube, tem a playlist Seguro Condominial, a gente fala do produto seguro, tá, pessoal? Quiser fazer a cotação, 3963-3435. Segue lá a Lisiane, lá tem muito conteúdo no Papo Seguro DF também. E também agradecer a Vilarta Elevadores, porque está no nosso projeto, uma empresa que está entrando em Brasília na área de manutenção de elevadores, né? Quem quiser contratar, entra lá no Google, vilartaelevadores.com.br. E vamos para a mensagem final, né? E a mensagem final é a seguinte: você não precisa apagar a luz do outro para a sua luz aparecer, né? Então nós temos sempre que valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, dar a energia positiva, acreditar nelas, desenvolver elas também, porque com certeza isso vai vir de volta para você. E eu vou ler um texto aqui de uma pessoa que eu quero acender a luz dela hoje, um cara que está sempre com nós dia a dia, não pôde estar aqui hoje, né? O texto é o seguinte: deixar eu ser orador da formatura, erro grande. Se liga no texto. A todos que estão aqui compartilhando a alegria daqueles que vocês amam, meu boa noite. Inspiração de luta vem de casa, do lugar mais seguro que existe e que o cuidar da família. Hoje eu gostaria que minha mãe estivesse presente para ver esse momento. Ela não está aqui, mas me encaminhou uma das suas calorosas mensagens motivacionais. São as palavras da manhã. Desculpa não ter ido, mas faltei a todas as suas reuniões do colégio. Não iria quebrar esse protocolo. Logo hoje, te amo. Maravilhoso é esse momento onde posso encarar amigos de turma e pensar: o que seria de vocês sem o Google? Na trajetória aprendemos muitas coisas, entre elas a paciência, saber esperar, a distração do professor para obter a resposta exata da questão 8. Saber esperar, a resposta do doutor à distância, né? É paciência em saber esperar o seu colega de grupo que sempre atrasa a parte dele do trabalho. Muito obrigado à minha família pela força e paciência comigo. Devido às noites em claro, fazendo trabalho de conclusão de curso, até altas horas, copiando e colando. Digitalizando ferozmente a minha parte do trabalho que atrasei. Então isso é uma homenagem ao nosso amigo Giovanni, é o nossa comediante aqui. Essa semana foi a formatura do curso dele. Giovanni, sucesso também nessa área sua profissional, né, que é contador, que a sua luz possa brilhar muito nesse mundo ainda. Fica a nossa singela homenagem de 3 Condominial para você que está aqui fazendo a parte de humor. E vamos nessa, né? Paciência, esperar que a coisa vai acontecer. Amigão síndico, muito obrigado. Semana que vem tamo junto. Curte as nossas redes sociais. Valeu, fui!